Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Hoje nós temos mais um encontro e esse está especialíssimo, com um glow diferenciado. Meu Deus, vocês vão passar, assim, a hora mais especial da sua vida agora, porque tem muita beleza nesse conteúdo, mas é muita beleza nesse conteúdo. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a Thalita Bessa, ela que é uma idealizadora de um projeto maravilhoso, uma das sócias da Casa Clay, onde você tem a oportunidade de descobrir, aflorar a sua melhor forma, você tem como acionar todos os recursos da estética para ter a sua melhor aparência possível, tendo um cuidado de dentro para fora. E aí, claro, que eu tinha que aproveitar esse momento para honrar, porque ela é maravilhosa, ela é especial, ela é uma mulher de Deus. Meu Deus, ela é diferenciada, viu, Brasil? Tenho que respeitar essa pessoa. Thalita, minha amiga. Oh, obrigada. Gente, eu tô até lisonjeada, viu? Quero outra apresentação dessa. Uau. Eu vou escutar todo dia. Uau! Se um dia Eleva a você se autoestima, sentir, assim, né? um pouquinho mais abatido, você vai lá e dá o play naquele episódio e diz, pronto, agora eu estou pronta pro dia. Ah, amiga, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui contigo. Vamos bater um papo bem legal, Ai, eu tô né? super empolgada. Aí eu já vou começar botando, assim, pra tu responder e me dizer Claro. como foi que tu chegou, assim, na estética. O que te levou? Quais são as tuas, assim, quais foram as motivações? O que foi acontecendo na tua trajetória que te trouxe Até aqui, né? até aqui? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com estética, mas eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? Gostava de me arrumar, pegava as maquiagens da minha mãe, quebrava tudo, né? Tu que tem meninas, tu sabe como é essa Eu fase, entendo. né? E aí, quando chega naquela fase de faculdade, a gente tem que escolher a nossa profissão muito cedo, né? Assim, eu sempre fico pensando, meu Deus, com 17 anos, 16 anos, a gente não tem maturidade para dizer assim, o que eu vou seguir pro resto da vida, né? Mas Deus dá um jeitinho ali de colocar tudo no lugar. Mas uma coisa que eu sabia era que eu queria cuidar de pessoas. Agora, como eu vou cuidar das pessoas? Não sei. E aí eu fui por exclusão, assim, medicina. Ai, medicina é muito difícil, acho que eu não vou conseguir passar nesse vestibular, não. Aí vai pra enfermagem, aí eu disse, não, mas não sei. Aí psicologia era uma coisa legal, e aí eu fui parar na fisioterapia, porque era uma forma de cuidar, que eu tinha autonomia, né, que eu poderia saber como traçar o plano de tratamento mesmo de paciente, só que até então eu só pensava na parte ortopédica, né, que eu me formei há 17 anos atrás. Uau. E aí, assim, naquela época nem existia. E aí, dentro da faculdade, eu descobri que existia o braço da dermato funcional. Que aí eu fui vendo o que era, como era. E aí envolvia muito a parte estética, mas também com essa certa autonomia, que a gente cuidava de pacientes pós-cirúrgicos, né? Mas não necessariamente só cirurgias estéticas, mas pacientes que tiveram queimaduras, tratava cicatrizes. E aí esse mundo foi assim me apaixonando. E aí dentro da faculdade mesmo eu já fui enveredando tudo para essa área. Então, assim, todas as minhas férias eu estagiava dentro da dermato, porque na época da faculdade mesmo a gente tinha milhões de cadeiras ali para fazer. Então, tudo que foi, assim, o meu caminhar depois que eu me encontrei dentro da própria faculdade, foi sempre enveredando para dermato, e aí aqui estou agora, trabalhando nesse mundo que eu amo. Meu Deus, uau! Como uma coisa vai levando a outra, né? Você vai literalmente sendo construído, né, ao longo da vida. Exatamente. E aí, eu queria que nesse episódio a gente conversasse sobre algumas coisas que fogem um pouco do óbvio do mundo da estética. Claro. E aí duas vezes, meu Deus, Senhor, baixa aqui a gramática. Nós queremos. É forte, Grêmio. Faz mas vai parte, dar faz certo, parte. vai. Eu queria te perguntar algumas coisas que são curiosidades Pode minhas, perguntar. e aí eu vou dizer que é uma curiosidade macro, que todo mundo quer saber, mas sou eu que quero saber, entendeu? Quais são, assim, algumas cirurgias que a gente pode ver ali no mundo da estética que elas deixam poucas marcas no corpo da pessoa, por exemplo, pouca cicatriz, pouco rastro, que a pessoa vai olhar e vai dizer, meu Deus, parece que essa pessoa Não fez nada, nasceu assim. nossa, como é que a pessoa nasce desse jeito? Eu queria saber qual a fórmula de, entendeu? Deitar de um jeito, acordar de outro e dizer pra sociedade, pro mundo inteiro que eu acordei assim. Me diz, amigo, o que é que tem aí no... Dentro das cirurgias, assim, a que tem menos pontos que você visualiza, assim, de cicatriz,
é a lipoaspiração, né? Porque são pequenos pontinhos que são feitos ali no corpo, mas assim, que por dentro do tecido existe uma área traumática grande, mas de incisões são minúsculas, né? E a prótese de mama, né? Porque ela também dá um resultado muito bonito, muito natural, mas hoje em dia as incisões elas estão cada vez menores. Amém. Porém, com a evolução de tudo, né? Assim, de quando eu comecei a trabalhar com cirurgias para os dias de hoje, a gente tem uma realidade totalmente diferente. E aí, aproveitando essa tua fala, essa tua dúvida aí, né, do que fazer para poder a gente conseguir ter cada vez menos cicatrizes, o ponto que eu acho crucial, importantíssimo, é que hoje em dia a gente tem muitas tecnologias ao nosso favor, né? Então, assim, antigamente, as mães, né, que tinham aqueles barrigões que ficavam com muita flacidez, não tinha outra opção. Ela precisava ir para a abdominoplastia. E a abdominoplastia tem aquela incisão ali, né, bem que é grande. Exatamente, que é quase metade do... Dependendo do tamanho da flacidez, às vezes vai até lá atrás. Mas hoje em dia a gente tem tecnologias de retração de pele. E em alguns casos a gente consegue fazer uma lipoaspiração. A gente não, né? Os cirurgiões lá da clínica. Entendi. Mas a equipe, ela consegue fazer esse estímulo de colágeno com as tecnologias, fazer a retração de pele e reduzir muito o tamanho das cicatrizes. E muitas vezes até uma paciente, por exemplo, dessas que precisaria de uma abdominoplastia, ela nem precisa mais. Ela faz uma lipoaspiração com as tecnologias, entendeu? E algumas dessas tecnologias, elas podem ser feitas no centro cirúrgico, mas outras não necessariamente. Hoje em dia a gente tem muitos tratamentos muito eficientes que a gente consegue fazer em consultório, trabalhando assim, as multicamadas da pele, né, que é pele, gordura e músculo. A gente fala muito lá na clínica que é o nosso olhar PGM, que é o pele, gordura e músculo, né? Todas essas estruturas. E aí a gente trabalhando isso assim, a cirurgia ela realmente vem como a cereja do bolo. Então tudo que a gente trabalhar, musculatura bem, reduzir gordura, trabalhar fibrose, trabalhar qualidade de pele. Quando chega na cirurgia, é só o detalhe, né? Não vai resolver todos os problemas só com a cirurgia. Então ela começa a ficar cada vez mais compacta, né? Perfeito, perfeito, entendi. Então assim, todo esse preparo é parte do que faz com que as Isso. cicatrizes sejam cada vez menores e menos aparentes. Né? Exatamente. E também tem essa questão de que cada parte do corpo cicatriza diferente, não tem? Sim, com certeza. Tem alguma região assim que, não, essa região aqui é unânime, Sempre dá dá bucho. problema, esse aqui não, esse aqui sempre dá bom. Qual é esses lugares? Normalmente, essas regiões que são mais próximas aqui dessa área do tórax, né, mais medial, elas têm uma dificuldadezinha de cicatrização, né? Tem queloide, né? Às vezes não chega nem a ser queloide. É mais uma cicatriz hipertrófica que é aquela cirurgia mais alargada, sabe? É aquela cicatriz mais alargada. Sim. Às vezes, região de ombro também, que nas cirurgias plásticas não é necessariamente uma área que acontece, mas, por exemplo, às vezes você leva um tombo, precisa ter um pontinho ali, são áreas que a cicatrização normalmente é ruim. Agora, falando de cirurgias dentro do mundo da cirurgia plástica. A abdominoplastia, né, antigamente, você via que as mulheres, elas precisavam ficar com aquele tronco, né, dobradinho, assim. Virava não sei se tu lembra. Corcunda. Exatamente. Por quê? Porque essa região, principalmente aqui perto do pubis, embaixo do umbigo, é uma área de distensibilidade. Assim, o movimento do tronco, ele está envolvido nisso. E sempre que existe movimento, essa cicatriz pode ficar alargada. Então, hoje em dia, já existem técnicas cirúrgicas, né? De uma forma bem diferente, que as pessoas não precisam mais ficar dobradas daquele jeito. As cicatrizes, elas tendem a ficar muito finas. A gente tem muita coisa hoje, mas sempre é uma região que, por conta desse movimento, a gente tem que ter um olharzinho ali diferente, um cuidado, falando, sabe? eu melhorando aqui minha postura. Eu digo, peraí, deixa eu me ajeitar, que eu tô corcunda, assim, super interessada na conversa, me regular aqui. Mas Thalita, outra coisa que eu acho, assim, né, curioso, por exemplo, é uma pessoa que tem uma tendência já, né, a cicatrização ruim. Eu sou uma delas. Eu sou louca pra fazer uma cirurgia, mas não tenho coragem por causa do medo da cicatriz. Sim. Existem tratamentos também para cicatrização, Existe sim. A gente consegue, principalmente no caso do queloide, porque o queloide ele é uma disfunção que as pessoas têm. Nem todo mundo tem, mas quem tem, com certeza sabe que tem, porque em algum momento da vida já teve ali alguma cicatriz que ficou o queloide. Só que as pessoas, elas confundem o queloide com a cicatriz hipertrófica. Então, aproveitar até que a gente está nesse papo aqui para as pessoas conseguirem identificar. Né? Então, o que é a cicatriz hipertrófica, que é o mais comum? É aquela cicatriz alargada. Então, ela tem as bordas
normais, retinhas, bonitinhas ali, mas elas ficam às vezes um pouquinho mais altas, mas ela não ultrapassa essas bordas. Já no queloide, que é uma disfunção mesmo, ele vai realmente crescer a ponto de extravasar essas bordas da incisão ou ali da ferida cirúrgica mesmo, ou de tombos mesmo e qualquer trauma que possa ter tido ali na pele. Então, o queloide, ele realmente é uma coisa que extravasa, ele é grande, sabe? Assim, ele fica um negócio diferente. E aí, quando tem o queloide, aí a gente normalmente faz um tratamento, né, para poder controlar ali ao máximo possível, mas sempre sabendo que uma vez que tem queloide, sempre tem tendência a ter queloide, né? Então, se acontecer, a gente também vai estar ali pronto para poder tratar, assim, de uma forma mais eficiente possível. E na cicatriz hipertrófica também. Hoje em dia, mesmo que ela largue um pouquinho, a gente tem uma série de coisas que pode estar fazendo. A gente tem muito laser, a gente gosta muito de trabalhar com laser, que a gente vai lapidando ali aquele tecido que está totalmente desorganizado, né? E um ponto super importante nesses dois casos é a gente conseguir controlar o processo inflamatório. Mas assim, eu não posso inibir esse processo inflamatório. Eu preciso não deixar ele ultrapassar e ser exacerbado. Porque quanto mais inflamado tá, mais colágeno produz. Então, quanto mais colágeno produz, mais larga também ela pode ficar. Uma aparência mais inestética, né? Então, por isso que quando a gente tem lá na nossa equipe de pós-operatório, né, as meninas elas são super preparadas. E uma coisa que a gente diz é que a gente vai acompanhando todas as fases desse processo de cicatrização. Então, a gente nem estimula, nem inibe. A gente vai acompanhando e a gente vai lapidando, a gente vai modelando para que essa cicatrização ela ocorra da melhor forma possível. E isso procede 100%, porque quando eu tive a Lizzie, com 1 mês do nascimento dela, lá eu estava na clínica fazendo todo o cuidado. E foi a Thalita quem fez seu belíssimo laser lá na minha cesárea. E dá uma grande diferença, né? Uma diferença absurda, porque eu já estava assim, abaladíssima, traumatizadíssima com cicatrização. Toda a gestação era um trauma, porque tinha que tirar todo aquele tecido para fazer um novo, enfim. E ficou perfeito, assim. Tá lá, já né? quero ver como é que tá depois. Tá lá, né? Tá lá. Eu não gosto muito de cicatriz, não, mas ela tá lá, tá direitinho, tá no lugar. Mas é isso. E aí, eu tenho uma curiosidade. Sim, pode falar. Qual foi, assim, na tua... Eita, baldeando aqui, tô bagunçando. Qual foi, assim, na tua experiência de consultório, a coisa, assim, o lugar, a parte do corpo mais aleatória que uma pessoa já chegou pra tratar? Assim... não sei. Sabe o que é, Thalita? É que eu estou muito incomodada com as minhas mãos. Ou meu cotovelo. Não sei, qual foi, assim, o lugar mais... Eu já tive duas situações, assim. E uma delas, inclusive, eu até me identifiquei com essa pessoa. Engraçado, porque é uma coisa que não é comum de chegar em consultório, mas o incômodo dela também era um incômodo meu. Entendi, arrasou. Eu já tive uma empatia ali, exatamente. Né? Eu já tive uma paciente que queria... aumentar a panturrilha, mas não queria fazer cirurgia, mas queria trabalhar a musculatura. Uau! Você que quer trabalhar Em primeiro lugar, panturrilha. você malha a panturrilha, né? Forte. É importante. Porque, assim, não necessariamente o que os equipamentos fazem é um grande milagre, né? Entendi. A gente precisa que as pessoas também façam ali a sua parte. E a estética, assim como a cirurgia, ela entra como um estimulador ali, como a cereja do bolo, né? Eu fiquei curiosa, dá pra aumentar a panturrilha. Eu fiquei assim, não é fácil, assim, panturrilha realmente é uma coisa meio, assim, genética, né? Quem tem, tipo assim, pode falar, né? Quem tem canela fina, normalmente vai ter canela fina. Para sempre. Para sempre, entendeu? Agora, no máximo, e quem tem aquela define. canelinha, assim, mais rechonchuda, ela muitas vezes vai continuar rechonchuda, né? Só trabalhar ali a musculatura. Mas a gente tem, sim, tecnologias que estimulam a fibra muscular, mas ela vai hipertrofiar até o nível que ela tem de quantidade ali, entendeu? Ela não vai conseguir ir além do que naturalmente, geneticamente, aquela pessoa vai. Entendi, entendeu? Interessante. E outro ponto que foi essa paciente que chegou, ela disse assim, Thalita, do meu corpo inteiro, o que mais me incomoda é essa gordurinha do lado do meu joelho. Sabe, comecei assim, a me incomodar com a minha, só que falou. E aí, Só quando ela olhou, eu falou. disse, gente, que legal, porque eu também me incomodava muito com a gordurinha do lado do joelho, né? Só que aproveitar para entrar num tema aqui, que tá super em alta e que com certeza vai trazer muita clareza para muitas pessoas. Antigamente, né, como eu já estou assim na área faz um tempo, né, assim, acompanhei várias fases aí dentro da estética, muitas vezes as pessoas elas chegavam
para tratar celulite. Todo mundo que tinha problema na coxa, seja com gordura, seja com os furinhos, seja com a flacidez, chegava dizendo, eu quero tratar minha celulite, celulite, ponto. Perfeito. Só que hoje em dia a gente sabe que muitas vezes o que acontecia ali naquele tecido não necessariamente era esse quadro de celulite. Hoje em dia a gente tem a questão do lipedema, né? Que ele é uma patologia, ele é uma gordura doente. Ele acomete principalmente mulheres, mas pode existir em homens, né? Mas assim, quase nada. Tudo é em mulher, né? Toda desgraça é. Mulher pra Meu Deus do céu. Raça pra sofrer. É porque aguenta, que as bichinhas aguentam o tranco. Por isso que a gente passa por todas essas trajetórias. Exatamente isso. Se você é mulher, bote a mão na sua cabeça e faça um carinho. Você se abrace nesse momento, né? É tipo isso mesmo. Se acolha, que tá. Essa pergunta do lipedema é muito importante porque, assim, como é que você começa a perceber se de fato o seu quadro é o lipedema ou não é o lipedema? É. Não é um diagnóstico fácil, né? Mas, assim, você provavelmente precisa de um profissional qualificado para lhe ajudar nesse diagnóstico. Mas existem alguns sinais clínicos que todo mundo que tem lipedema, todo mundo não, mas pelo menos assim, a maioria das pessoas, ele pode sinalizar que você pode ser uma candidata a ter lipedema, a disfunção, né? E aí, assim, um ponto importante, por isso que ele acomete muitas mulheres, é porque o lipedema, ele é uma patologia que ele é alimentado, posso dizer assim, né? Ele é alimentado pelo hormônio feminino, pelos hormônios femininos, né? Então, assim, o estrógeno, a progesterona, tudo isso, ele vai aumentar, ele vai desencadear mais ainda essa patologia. Então, se você observar, as mulheres, elas não têm o quadril, o bumbum, a perna, aquela coisa assim mais desenhada, tipo assim, antes da menstruação. Não. Depois da menstruação, é que o povo diz, tá criando corpo de mulher. Virou mulher. Mas se você for ver, é uma gordurinha que vai se acumulando naquela região ali do corpo da mulher brasileira, né? Que faz a cinturinha e muitas vezes vem ali pro quadril, entendeu? Então isso é o quê? São os hormônios femininos que deram ali um pico e aí ele vai começar a desencadear. Outro ponto, o uso de anticoncepcionais, né? Não é que anticoncepcional assim, é condenado, meu Deus, aí ninguém pode mais usar. A gente sabe que quando bem indicado, ok. Mas que hormônio é hormônio, né? Não tem jeito. Tudo que a gente coloca pra dentro do nosso corpo, assim, às vezes tem o ônus e tem o bônus, né? A gente tem que avaliar. E aí, dependendo desse anticoncepcional, do hormônio que está sendo colocado ali, ele também pode exacerbar todo esse quadro, entendeu? Outro ponto, gravidez, né? A mulher não pode fazer nada. Só drenagem. Mas aí os hormônios estão ali, ó, cachoeira, né? E aí é outro ponto também que pode dar um outro pico, que aí desencadeia mais. Então, sempre que existem esses pontinhos ali que vão dar esses picos de produção de hormônios femininos, eles podem estar aumentando ali a questão da disfunção. E aí o que acontece? Antigamente, não se falava em lipedema. Só se falava em celulite, né? Hoje em dia, a gente já tem esse olhar para o lipedema e a maioria dos casos, dos incômodos de quadril e coxa, porque lipedema pode ter no corpo inteiro, tá? Uhum. Desde o braço até o pé. Mas o mais comum é dessa região do joelho até o abdômen aqui embaixo do umbigo. E o tratamento é totalmente diferente. Por quê? Porque quando eu trato celulite propriamente dita, eu posso trabalhar com todo tipo de recurso, inclusive os inflamatórios, que muitas vezes vão estar trazendo muitos benefícios porque produz colágeno. Mas quando eu falo no lipedema, eu tenho que fugir da inflamação. Não pode ter nada que inflame, tudo que inflama vai piorar. Então, eu fico limitada em uns tratamentos, sabendo que pacientes que têm o lipedema, a gente precisa tratar, mas muitas vezes não com o olhar necessariamente estético, mas com o olhar da patologia mesmo. Então, eu vou tratar a dor, eu vou tratar a inflamação, eu vou tentar reduzir o tamanho dessa célula de gordura. E os benefícios estéticos, ele é uma consequência. Então, assim, eu vou tratar o caso e, consequentemente, vai reduzir a perna, vai reduzir o edema, vai reduzir o aspecto, vai reduzir os furinhos, sabe? Entendi. Então, assim, porque se eu for direto na estética, eu vou errar o tratamento. Então, é muito importante que os profissionais, cada vez mais, eles tenham essa noção para a gente não tratar paciente errado. Porque senão você piora o quadro da paciente ao invés de melhorar. E essa paciente que eu te falei do joelho, ela tinha, na verdade, um lipedema. Entendeu? E aí, naquela época, assim, porque isso faz um tempo já, eu não tinha muito esse olhar.
Mas ela teve um resultado muito bom. Por quê? Porque, sem querer, querendo, o tratamento que a gente fez foi super ok. Deu certo, sabe? Mas poderia ter dado muito errado se eu tivesse tido o olhar ali basicamente para aquele aspecto da celulite. E hoje em dia a gente tem uma assim, infinidade de tratamentos. Eu, inclusive, fiz um agora, ano passado, que é o lipolifting, que ele é um laser seletivo para gordura. Maravilhoso. E aí você pode também fazer em todas as regiões do corpo, mas uma das primeiras coisas que eu disse foi, eu quero fazer no meu joelho. E assim, eu fiz nas costas, fiz no abdômen, mas o canto que eu mais tive resultado foi no joelho. Ou seja, é um canto nada a ver, né? Você nunca vai já, o joelho dessa paciente, como é feio. Não. Você nunca vai dizer isso, né? Vamos olhar pro joelho agora das pessoas no meio da rua. Começar a analisar. Seu joelho tem lipedema ou não tem? Começar a fazer essa... Eu confesso que eu imagino que eu devo ter lipedema em todo canto nas minhas pernas, porque quando eu começo a correr, minhas pernas ficam muito vermelhas e coçam. A minha fica igual. Horrores. Você tem, meu amor, provavelmente. Então, eu tô dando... Está diagnosticada. Não, ainda não, mas pública. Provavelmente, né? Eu sinto a mesma coisa. É insuportável. É insuportável, eu só consigo gente. correr se eu botar várias compressões. Eu evito hoje em dia, porque é ruim. E eu posso te dizer, pra quem tem lipedema, corrida não é o melhor tratamento, não é a melhor esporte. Porque o impacto, ele gera inflamação. Então, o ideal é você fazer uma bikezinha, entendeu? Uma escadinha, uma coisa que não tenha, né? Não vou dizer que você não pode correr. Da pessoa. Pode correr, claro. Mas, assim, se você puder escolher, pensando no lipedema, existem outras coisas que seriam melhor. Exatamente. Bem isso, né? Agora, aproveitar pra gente dar as características, assim, que acontecem muitas vezes em pessoas que têm lipedema, né? Dor nas pernas. Sabe aquela, no final do dia que você tá assim, meu Deus. A gente parece que é uma tonelada as vídeos pernas. de Instagram, né, que a pessoa... Quantos dedos você baixa, né, pra cada item? Vai ser tipo isso, vai dizendo aí. Exatamente. Secretamente baixando meus dedos. Então, assim, muitas vezes as pernas cansadas no final do dia, com edema, né? Então, aquele pezinho que de manhã cedo tá ali bem sequinho, mas durante o dia você não aguenta mais ficar com o sapato. Você já tá querendo mudar ali o botãozinho, né? Outro ponto importantíssimo são pessoas que, principalmente na parte das pernas, ficam com muito roxo. Sabe aquela pessoa que encostou? Encostou, tá com hematoma? Pronto, fragilidade capilar. É muito comum nas pacientes que têm lipedema. Tu acredita? Se eu viajo, eu ando assim 20 quilômetros por dia. Eu chego, quando eu tiro a calça, minha perna tá toda preta. Pois pronto, meu amor. E eu não me bati em canto nenhum, só tô toda roxa. De verdade, é surreal. Isso é fragilidade capilar, é muito característico do lipedema. Gente. Muito mesmo. Outro ponto também, assim, até porque no lipedema a gente tem fibrose no tecido, sabe? Tem o próprio corpo para se defender, ele gera ali umas traves de fibrose na tentativa de tirar aquela gordura que tá comprimindo tudo para poder ver se o tecido consegue se nutrir, né? Então, às vezes é aquela pessoa assim que cruza a perna e a perna de baixo dói. Porque comprime. Eu já troquei 3 vezes. Eu aqui embaixo da mesa já troquei 3. Gente, eu tô dizendo, eu tô baixando aqui meus dedos no diagnóstico. É muito comum também. Por quê? Por conta da fibrose, tá? Dessa compressão, entendeu? E assim, normalmente são pacientes que elas tendem a ter muita retenção de líquido. Por exemplo, eu, quando faço uma drenagem, às vezes eu perco 2 quilos, pra tu ter noção. Da hora que eu deito pra hora que eu levanto da maca. Por causa da retenção. Eu também tenho lipedema. O meu lipedema hoje, ele é muito controlado. Posso até dizer assim que eu tô no grau 0. Porque ele tá realmente bem controlado, mas ele existe. Entendi. Entendeu? Ele existe. E dependendo desses pontos aí que a gente pode, né, ter ali de estímulo de estrógeno, a gente desencadeia e depois volta. Desencadeia e depois volta. É assim. Uau. Fez isso não. Faz muito sentido, né? É, porque aquela coisa que você diz assim, eu acho que eu tenho esse negócio, mas aí você fica naquela, né? Você vai levando. E, nossa, eu vou te mostrar só das minhas pernas roxas em viagem. Pois a gente faz já um diagnóstico. Não vai ser ao vivo, né? Mas depois a gente... Próxima parada, tratamento lá na Clay. Com toda certeza. Meu Deus. Aí eu vou te perguntar, assim, no meio de tantas tecnologias, de tanta coisa, né? De tanta... Assim, de tanta informação mesmo, tantos estudos, o que tu visualiza no mundo da estética daqui a 5 anos, assim, o que se espera desse universo, assim, Perfeito. como é que vai estar? Maravilha, pergunta interessantíssima. Porque hoje em dia,
tudo, Letícia, tudo tá caminhando pra naturalidade. Você vê que as pessoas hoje em dia perderam muito a mão, né, das coisas, assim, tudo é pra ontem, tudo bota muito preenchimento, muita coisa e tal. E cada vez mais as pessoas, isso tá ficando pra trás. E o que está realmente ficando em alta, os estudos, as tecnologias, são para a naturalidade. Então, tudo que é estímulo de colágeno, terapia biorregenerativa, menos preenchedores, sabe? Mais naturalidade mesmo, é o que vai estar super em alta daqui a 5, 10, 20. Assim, o que vai evoluir realmente cada vez mais é para isso. Ou seja, como é que a gente faz para envelhecer bem? É a gente começar cedo, né? Então, assim, eu tenho certeza que hoje você tem cuidado com seus filhos que talvez sua mãe não teve com você quando era criança, entendeu? Coca-Cola da mamadeira. Exatamente, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê assim, a realidade com o doce, com a alimentação, com tudo isso, com o próprio protetor solar, né? Então, assim, eu não lembro eu indo pra praia, minha mãe passando protetor solar, camisa de proteção solar, boné de proteção solar, como tem nos dias de hoje, né? Mas, assim, os nossos filhos, eles já vão ter uma outra geração, então já é um outro nível de estresse oxidativo, é um outro controle, sabe? Então, as coisas vão tendenciando a ficar cada vez mais naturais. E os tratamentos da mesma forma, né? Então, assim, eu comecei a aplicar Botox com 26 anos. Eu tenho 40. Então, assim, há quanto tempo? Eu tenho 40 antes da Thalita 55 vezes, entendeu? Nada disso. Nada disso. Meu Deus, então, amiga, olha tudo... a Oh, meu Deus. E aí, tudo é isso, entendeu? É estímulo. Então, lá na frente, o que a gente tem que pensar? O que eu posso fazer hoje para que daqui a 10 anos eu esteja desse mesmo jeito? Perfeito. Né? Eu não sei se tu viu, mas eu vi nas redes sociais, eu fiquei apavorada com um procedimento agora que é a Arabian Face. Uhum. Que a pessoa bota, assim, 10 quilos de preenchedor e fica, assim, uma senhora de 75 anos, fica parecendo que tem 35. Uma coisa absurda. E aí eu me lembrei, vendo, né, esses antes e depois, eu me lembrei de uma época que eu acho que foi o começo ali dos preenchedores faciais e que o povo fazia muito em clínicas clandestinas, que ficava com aquela cara, assim, cheia e derretendo ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando, será se as pessoas só não aprenderam uma outra forma de fazer esse procedimento, mas que o futuro é o mesmo? Sim. E aí eu não sei se né? Ou se, na verdade, não chega a ser porque os produtos também são outros. Com certeza são outros produtos, é outra realidade. Mas assim, não é natural que, não é lei da gravidade Claro. que tudo vai cair em algum momento? Exatamente. E a gente também já viu alguns influencers reclamando que depois teve complicação na hora de tirar preenchedor. Então, assim, até que ponto faz sentido, assim, certo? Por mais seguro, entre aspas, né? Exatamente. Eu acho que nem entre aspas, eu acho que por mais seguro mesmo que seja cada material. Exato. Mas é uma febre que, aí eu vou te perguntar, tu acha que isso tem a ver com a geração, com a faixa etária? Por exemplo, as pessoas mais jovens, elas procuram algo que tem a ver... Aí eu, né, puxo aí dessa tua visão com relação à naturalidade e tudo. E as pessoas mais maduras, de uma outra geração, não quero natural. Eu quero forçar... Pra perceber mesmo que eu tô botando as coisas, né? Eu quero forçar essa jovialidade que já foi embora. Será se existe essa diferença de geração? Ou se não, se é cultural? Assim, porque do mesmo jeito que você vê uma inclinação para um lado, também tem esse boom pro outro. Sim. Né? Mesmo do contorno corporal, né? De pessoas que querem cada vez mais um contorno que foge totalmente de uma fisiologia natural. E outras pessoas que, enfim, estão em busca só de fato, ressaltar ali né, uma característica. Eu vejo também tem esse boom da retirada da prótese. Isso. Né? Isso é outra febre agora. As mulheres estão tirando a prótese, estão se sentindo mais leves, melhor. E, assim, eu queria entender um pouco da tua vivência, dessa questão desses polos que acontecem. Se tem a ver com geração, se não é, se é um tempo, se é um meio social. O que tu acha aí dessa...
Eu acho que tem vários pontos que a gente pode levantar nesse contexto, né? Tem as pessoas que, com certeza, elas têm essa visão do eu quero botar para perceber mesmo, sabe assim? Ai, não vou botar. Umas chegam e dizem assim, olha, eu não quero nem que perceba que eu tenho prótese. A outra assim, eu quero é o peitão, sabe? Eu quero que ele chegue primeiro que eu. Fazer um CPF aqui para esse silicone. Tipo isso, né? E a gente vê também o contrário. Agora, assim, eu acho que existiu um momento que eu já percebo que isso já mudou bastante. Ou seja, tem a ver com a cultura, tem a ver com o marketing, tem a ver com rede social, tem a ver com a forma como as coisas foram divulgadas há um passado muito próximo, né? Assim, há pouquinho tempo atrás, que as pessoas elas estavam ficando todas iguais. E, se assim, você prestar mudam muito rápido, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que existe aqui, sei lá, o top model look, que é o quê? É esse ossinho aqui do rosto, né? Que ele fica mais marcadinho, que é um detalhe de jovialidade. E que todo mundo que chegar para harmonizar o rosto tinha que botar preenchimento para ficar isso aqui. Então, tinha aquelas pessoas, por exemplo, a senhorinha lá de 60 anos, que estava com o rosto muito vazio, que botava um preenchimento e ficava ok, certo? Mas tem, por exemplo, a Thalita que chega lá, que já tem o rosto cheio para botar um preenchedor e fica parecendo não sei nem o quê. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem dos dois lados. E todo o procedimento, ele pode ser bem indicado, mas ele precisa ter o perfil, sabe? Assim, preenchedor, ele não é ruim, mas ele precisa ser bem indicado, ele precisa ter a mão, né? Eu acho que tem muito das pessoas se enxergarem, mas hoje em dia, eu acho que o controle principal está até na mão dos profissionais. Essa é uma pergunta Sabe? que eu ia fazer. De Tu dizer acha assim, que é não, responsabilidade do profissional? com toda certeza. Dizer, olha, eu acho que tá bom. Eu acho que se a gente passar daqui, né, a gente não pode obrigar, até porque às vezes o paciente ele sai do meu consultório, mas vai no vizinho ali e ele faz. Uhum. Entendeu? Sempre vai ter alguém que faça. Mas eu acho que o ponto do bom senso, ele parte muito do profissional, né? Que a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela. E cada vez mais, graças a Deus, assim, nesse mundo de hoje, com tecnologias e produtos, a gente vai conseguindo ter menos problemas, né? São tecnologias realmente diferentes, tecnologias cosméticas diferentes. Hoje em dia a gente tem produtos que a gente usa em casa de rotina de skincare, que eles já vão trazer assim um resultado tão incrível, mas essa pessoa tem preguiça de usar os produtos em casa, mas quer chegar lá, fazer um monte de preenchedor para poder resolver o problema. Assim, resolve, mas não resolve, porque Sou eu. preenche, mas não trata, né? Morta de preguiça de fazer um skincare. Lava o rosto com o sabão do pé. Tá obrigada por falar isso na minha frente. Mas eu tô fazendo um momento terapêutico também, que eu tenho que ser sincera. Vai levar uma pizza, viu, a Letícia Entendeu? aqui? Aí você me dá uma chinelada, eu aprendo a lição e digo, Thalita, o que eu passo agora? O sabão de coco não pode. Não. A gente vai já montar uma rotina pra senhora, viu? E ela tem uma pele dessa, meu povo. Aí eu fico aqui dizendo que não pode, ela tem uma pele dessa. Amém. É porque a gente ainda tem um pouco de idade, entendeu? Que dá aquela segurada. Mas vai dar certo. É isso mesmo. E aí, assim, agora assim, um conselho também, mais uma vez, para as pessoas. Porque muitas vezes o paciente ele chega no consultório, ele quer preço. Ele não quer saber o que vai ser colocado no rosto dele. Né? Ele quer saber se o fulano tem um preço melhor do que o cicrano. E aí fica essa briga de mercado. Então, eu acho que os profissionais que têm consciência do seu trabalho, eles acabam se posicionando de uma forma diferente. Então, assim, gente, tem preço barato? Desconfie. Sabe? É uma coisa, assim, muito abaixo do mercado. Desconfie, porque tecnologia, ela é cara mesmo. Sabe, assim, existe um valor ali por trás. E esse valor, às vezes, é o que você paga aqui, mas é o problema que você evita lá na frente. E os produtos, hoje em dia, que eu posso dizer que eles podem ser menos problemáticos, são produtos que eles não são definitivos. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu botei um preenchimento que é definitivo. Vai dar problema. Sabe por quê? Porque o rosto, ele muda. Se você botou agora o preenchedor e você com seus 25 anos de idade, quando chegar com 40, o rosto não está mais posicionado do mesmo jeito. E aquele negócio que você colocou vai ficar marcado. Entendeu? Isso é importante, porque você esquece Exato. disso, né? Aí porque aí o quê? O caminho mais fácil. Vou botar só uma vez, não boto nunca mais. Vai dar problema. Sabe? A gente tem uma série de coisas aí. Eu lembro, na minha época lá dos meus 18 anos, eu era incomodada com o meu nariz, né?
Hoje eu já operei, tá, gente? Mas, assim, teve uma Perfeito. época que eu não operei e ele tinha, assim, aquele ossinho aqui mais alto. E aí eu fiz um preenchimento, na época eu tava recém-entrada na faculdade, tinha nem juízo. E aí a minha mãe soube de um médico que trabalhava com os preenchedores e aí me levou lá para fazer a rinomodelação. E aí ele colocou no meu nariz um preenchimento chamado PMMA, que é super comum no mercado. Né? Assim, hoje em dia não tanto. Hoje em dia a gente já sabe que tem muitos problemas. Já foi né? associado com muitos Exato. problemas. Mas na época Era o auge. era o que todo mundo colocava. Em todo o corpo, em qualquer local e tal. E eu botei aonde? No nariz. O PMMA é uma bomba relógio. Tu imagina se ele estoura. Senhor. Deus bom, Deus Pai of the Kingdom. Deu tudo Deu certo, livramento. né? Graças a Deus. Mas assim, eu cheguei aí em cirurgiões pra fazer a rinoplastia, a cirurgia mesmo, e eles diziam, não vou lhe operar porque você tem PMMA. Pra você ter noção do problema. Meu Deus. E aí, quando eu realmente fui fazer a minha cirurgia com o médico lá, assim, maravilhoso, e aí ele fez e ele teve que raspar. Ele teve que tirar, porque ele não sai, ele fica entranhado ali na pele, na cartilagem, tudo. E teve regiões que ele não conseguiu tirar. Entendeu? Então, assim, e eu tinha aqui em cima e tinha na ponta, tu imagina. Então, por isso que existem casos hoje em dia que saiu já, assim, em muitos locais, o pessoal bota no bumbum uma quantidade gigante, botava no rosto, e isso uma hora dá problema, né? Então, hoje em dia, assim, os preenchedores que são mais confiáveis são os que não são definitivos. Então, se você bota um ácido hialurônico, por exemplo, boca, vou fazer um ácido hialurônico na boca. Ele vai durar ali no máximo seus 2 anos. Entendeu? E depois você vai repondo, porque o ácido hialurônico ele é compatível. Existe ácido hialurônico no seu corpo. Então, ele tem uma biocompatibilidade e, aos poucos, não vai ter problema. Ele não é identificado como corpo estranho. Entendeu? Então, assim, mais uma hora ele vai sair, você vai só repondo. E isso é o que vai trazendo a naturalidade. Né? Agora, a gente querer essas coisas aí milagrosas. Ai, meu Deus, vou fazer aqui uma... Vai dar problema. Entendi. E uma pergunta, assim, que eu fico imaginando para quem tá diariamente dentro do consultório e escuta todo tipo de coisa, todo tipo de gente, Sim. chega de tudo. Aí tem aquela pessoa que vem porque ela quer fazer um ajuste, porque realmente é um sonho. Sim. Ela precisa ajustar aquilo dali, vai mudar a vida dela. E tem aquela pessoa que chega com uma foto dizendo eu quero isso. E na verdade você vê que não é, sei lá, um ajuste, é uma disfunção de imagem mesmo, né? É um problema interno. Como é que lida assim? Primeiro, né? É fácil de perceber isso no primeiro encontro. E como é que lida, assim? Como que você consegue alinhar numa conversa expectativa, realidade, o que a pessoa traz, o que você tem para oferecer? Porque acaba que vira um set terapêutico, né? Quando você vai mexer com essa questão de estética, porque pode bagunçar a pessoa por completo, né? Tanto dela, assim, doidar completamente, como... Enfim, existem muitas possibilidades Com emocionais nesse ambiente, né? Com certeza. Como é, assim, esse tato? Assim, um dos profissionais que futuramente eu quero que a gente tenha lá na clínica é exatamente um psicólogo. Porque eu acho que é muito importante, né? A gente, assim, até entender, ter aquele acompanhamento ali mais profundo do outro lado dos porquês das coisas, né? Mas, no geral, eu acho que é importantíssimo, assim, que é um trabalho muito legal que a gente faz lá na clínica, é assim, a gente sabe o que a gente entrega. Então, a gente tem muita clareza disso, sabe? E quando os pacientes, eles chegam pra gente pra fazer a cirurgia ou fazer o tratamento estético ou dermatológico, seja lá o que for, a gente vai mostrar a forma como a gente trabalha. Né? Então, assim, olha, a gente só chega até aqui. A gente não vai conseguir entregar isso. Esse alinhamento de expectativa e realidade é o que vai fazer o futuro do paciente ele olhar e dizer assim, fiquei satisfeito ou não fiquei satisfeito com a minha cirurgia, né? Assim, hoje em dia lá na clínica a gente tem um nível de satisfação altíssimo. E para esse ramo da estética é uma coisa super difícil, porque as pessoas elas são muito insatisfeitas, né? Mas é porque a gente faz algo absurdo? Não. A gente cuida das pessoas como a gente gostaria de ser cuidado, sabe? E eu gostaria de ter uma pessoa que olhasse para mim e dissesse assim, não, Thalita, não vale a pena a gente fazer isso. Você não vai conseguir chegar nesse resultado dessa forma, né? Muitas vezes, os pacientes, quando eles chegam para fazer alguma cirurgia, por exemplo, lipoaspiração.
Tem muita gente que faz lipo querendo emagrecer. Gente, lipo não emagrece. Não emagrece ninguém. Quem tá fora do peso e vai fazer uma lipoaspiração só vai causar outro problema. Porque vai ficar ali um negócio desorganizado, disforme e não vai ficar bonito. Então, muitas vezes a paciente ela chega lá no consultório, né, dos nossos médicos, e eles dizem, olha, você vai precisar perder 10 quilos. Eu fiquei triste. Eu doida pra fazer uma lipo pra emagrecer uns 7 quilos. Ai, meu Deus, Jeová, eu vou fazer o que com essa tua mulher, viu? A bicha é enxamista. Isso mesmo. E aí, às vezes, a gente chega e diz assim, olha, você precisa perder 10 quilos, você precisa perder 20 quilos para ir para a cirurgia. Aí a pessoa diz, não quero fazer logo. Pois aqui, assim, aqui é a forma como a gente trabalha. Você precisa chegar nesses parâmetros para a gente conseguir operar você e entregar o resultado que é o que a gente propõe, né? Mas, assim, se não quer participar do processo, vai ter quem opere, sabe? Vai ter quem faça o tratamento, vai ter quem coloque o preenchedor, vai ter sempre quem coloca. E quem faz o caminho mais curto, entendeu? Só que a gente participa do processo ativamente, mas a gente também faz o nosso paciente participar do processo ativamente. Porque senão a entrega, ela sempre vai ser assim. O paciente vai olhar no espelho e vai dizer, não gostei, isso aqui não era o que eu esperava, mas era o que a gente conseguia entregar. Porque sempre existe um limite pra gente também. Né, já até onde a gente pode ir, onde a gente deve, né? Então tem tudo isso que ele precisa ser levado em consideração, porque senão é aí que ocorrem os problemas. Essa questão, às vezes, de fazer cirurgias combinadas, né? Assim, às vezes a pessoa quer, eu vou aproveitar que eu tô anestesiada, a cara do povo, né? É a minha cara. Vou operar do pé até o que cabelo. Nem fez a cirurgia ainda, já tá dizendo, é a minha cara. Ai, meu Deus. E Ai, aí... gente, queria assim, ó... Tiago, pode ser açougueiro. Faz tudo. Barba, cabelo e bigode. Ele é o primeiro que diz, não combino. Não vou combinar a cirurgia. Aí bate na porta do Flávio. Flávio, vamos ser açougueiro por um dia? Não. Tá proibido, né? Tá proibido. Tá proibido. Porque a gente, assim, o patamar principal é a segurança, né? Então, assim, uma vez que eles, né, colocam ali vários pontos de cirurgia, opera braço, peito, não sei o quê, muita coisa, isso aumenta muito o tempo cirúrgico, isso reduz muito a segurança. E é por isso que acontecem esses problemas. Às vezes o povo diz assim, eu tenho medo de morrer. Claro, a gente sempre vai ter medo de morrer até com a cirurgia de dente. Mas quando fala em cirurgia plástica, então é que esse negócio é absurdo, né? Assim, ele tem uma proporção totalmente diferente. Mas no fundo, a cirurgia plástica ela é muito segura. Ela só precisa ser encarada da forma certa. Quando é que ela não é segura? Quando ela ultrapassa esses limites do bom senso. Né, do bom senso de tempo, do bom senso de quantidade, né, de, sei lá, de gordura que vai ser aspirada, porque, querendo ou não, tem o sangramento, tem o trauma, tem o pós, né, então, assim, uma coisa que a gente pensa muito lá na clínica, que isso já é muito a minha praia, né, que é a recuperação. Então, a gente foca muito nessa recuperação rápida, mas para a recuperação ser rápida, eu tenho que preparar o paciente antes da cirurgia. Para a cirurgia ter o mínimo de trauma possível para poder ele conseguir recuperar rápido. Né? Então, assim, é diferente de outras realidades que a gente vê o povo, assim, parece que é atropelado. Às vezes tem paciente que chega e diz assim, mulher, eu chego nos cantos, o povo nem acredita que eu tô operada. Porque a fulana diz, eu com um mês não tava nem desse jeito. A paciente lá com 3 dias fazendo tudo, andando de salto, sabe? Uau. Linda e maravilhosa, mas é porque é essa questão do bom senso. Às vezes é melhor a gente fragmentar e fazer 2 cirurgias e fazer bem feita, do que ficar fazendo uma cirurgia, aí não fica bom, aí tem que fazer outra, aí tem que fazer outra, aí tem que reparar, aí faz não sei o quê. Resumindo, né, querendo ou não, cirurgia plástica, ela sempre é uma cirurgia de detalhamento, em primeiro lugar, né, então... Arrasou. E assim, eu acho que uma coisa que foi muito maravilhoso que tu falou é essa questão do profissional, né, eu acho que as pessoas ficam tão obstinadas no eu quero fazer isso desse jeito... que elas esquecem de que o profissional, ele tem aquela expertise, ele sabe o que ele tá falando. E se você vai num profissional que tem convicção e diz, isso eu não faço, no lugar de você ficar frustrado, você deveria ficar aliviado. Exatamente. Né? Não o contrário, porque, de fato, o que você entende daquilo dali? É muito pouco o que tá no Instagram, o que você viu num vídeo de YouTube, o que você leu no Google, é muito limitado, né? Exatamente. Aí eu te pergunto outra coisa. Se uma paciente chega lá bem atrevida e diz, olha, eu quero fazer um procedimento, mas eu quero fazer desse jeito aqui.
Aí vocês dão uma risada na cara dela, né? Tipo eu. Prazer, eu dizendo onde que eu quero, como que eu quero. Eu quero fazer uma plástica, mas eu não quero a cicatriz embaixo, eu quero a cicatriz em cima. Dá certo? Às vezes até dá, sabe? Depende. Depende. Eu digo que a minha dá? Tiago, se prepara que vai chegar uma paciente pra te dar trabalho já já. Eu digo que a minha dá, eu sou pelancuda em cima, entendeu? Mais do que embaixo. Eu acho que vai dar certo. Viu? Vamos lá. Mas às vezes até dá, só que cada caso é um caso. Entendeu? Entendi. Pode ser que dê, pode ser que não dê. A questão é você ir com o coração aberto para saber que o profissional que tá lá, ele vai dizer o que vai ser melhor para o seu caso. Que às vezes o que é melhor para o seu caso não é o meu caso, entendeu? Uhum. E aí é isso que eu vejo muito, as pessoas se perdendo. Ai, porque a minha amiga, ela fez desse jeito, eu quero fazer assim. Mas sua amiga é uma pessoa, você é outra. É. Tá, né? Você não é todo mundo. Você não é todo, se sua mãe não disse. É todo mundo. Sua mãe não falou, a gente tá aqui pra te trazer esse momento de chacoalhado. Mas também tem outro detalhe. São as pessoas que aí, né, chegam pra fazer. Eu acho que vai o que tu falou, é a questão do preço, Sim. né? As pessoas chegam com uma expectativa de talvez fazer uma cirurgia assim, barba, cabelo e bigode, porque acha que assim vai conseguir comprimir as despesas. Sim, exatamente. E aí a pessoa quer fazer tudo e... Só que não pensa no depois. Esse tipo de paciente, normalmente, são as pacientes que elas acabam tendo muitas surpresas no pós-operatório, sabe? Porque pensa em resolver tudo ali, mas assim, a cirurgia ela é só o começo do problema. Do problema que eu digo assim, né? Sim. Da recuperação e tudo. E o que acontece dali pra frente, a gente não tem como prever, sabe? Total. E aí, quanto mais traumático, mais problemático são todas essas coisas, a resolução dela envolve mais custo, envolve mais tempo de recuperação, envolve mais tempo longe do trabalho, sem pegar o filho no colo, longe da... Tá? Então, assim, até que ponto vale a pena? Entendi. Eu tenho, assim, lá na clínica hoje, a gente não trata só pacientes da nossa equipe. São poucos pacientes que a gente tem de outros médicos, outras equipes. Mas acontece. E teve uma época, não necessariamente agora, isso tem um tempinho atrás, mas assim, eu sempre dizia assim, acho tão engraçado porque os médicos, eles dizem assim, pode fazer qualquer um, é fisioterapeuta, não sei o que, esteticista, vai, mas assim, dava problema, aí mandava pra eu resolver. Sabe, tava assim, teve uma época que teve uma moda disso, acho tão engraçado. Esse povo, na hora que dá o bucho, né? Desse jeito. Inclusive, já era a minha próxima pergunta. Tipo, chega muito bucho alheio? Chega. Assim, olha, fiz essa cirurgia, ficou o ó do borogodó. Chega. Preciso resolver. Acabei de entregar a minha idade, porque ninguém mais fala o ó do borogodó. Mentira. Foi triste, foi forte, igreja. Eu vi da minha mãe. E aí, a pessoa chega, tipo, deu tudo errado, tô com o umbigo parecendo uma bacia, sei lá, né? Soltei aqui essa bomba. Sim. O que aparece mais, assim, de bucho que veio alheio? Aparece muita irregularidade, sabe? A fibrose, sabe aquela barriga assim, toda... Granulosa. Exatamente. Aparece muita disfunção nas cicatrizes. E às vezes insatisfação mesmo de resultado, sabe? Mas, assim, principalmente o aspecto ali do pós-operatório. Puxado. Exatamente. Que gera essa insatisfação. Às vezes, quando elas chegam, já tá no estágio que eu não consigo. Assim, já passou das fases que eu conseguia trabalhar para ter aquele resultado mais expressivo, né? E aí acontecem os probleminhas, assim, a gente vai tentando, vai trabalhando. Aí, com certeza, já é uma paciente que já gastou o mundo. E aí vai ter que gastar mais até chegar no resultado que ela realmente espera. Mas, assim, quando? Não sei. Eu não tenho como prever, né? Porque o resultado de cada pessoa, ele é muito individual. Mas, se essa pessoa lá no começo acompanha esse processo, se preparando, faz uma cirurgia menor. Assim, hoje em dia, às vezes, a gente consegue entregar um resultado de pós-operatório com 8 sessões. Sabe, assim, de uma cirurgia maior, 8, no máximo 10 sessões. E antigamente, assim, às vezes até chega paciente lá de outras realidades com 30 sessões, 40 sessões e o resultado ainda não tá bom. Então, assim, você bota na balança quem gastou mais. Total. Entendeu? E tem também essa questão de que a estética avançada hoje tira muitas pacientes da cirurgia, né? E tu sabia que a gente fica feliz quando isso acontece? Que bom. A gente já teve situação de pacientes que, no preparo da cirurgia,
a gente trabalhando nessa questão do PGM, né, que é a pele, gordura e músculo, ela ficou tão satisfeita com o resultado que ela desistiu de fazer a cirurgia. Assim, não é que desistiu, mas ela disse assim, eu tô tão feliz agora que eu vou deixar um pouco mais pra frente. Né? Então, assim, eu ia fazer esse ano, mas eu vou preferir viajar, vou passar um ano no intercâmbio, quando eu voltar eu faço, sabe? Então, assim, são situações que acontecem. E a gente fica super feliz quando, sabe? Porque, assim, o mérito não é nosso, o mérito é dela. E aí, com certeza, esse resultado, ele vai perdurar, assim, pro resto da vida, porque é uma mudancinha de chave, sabe? Que é isso que realmente faz as coisas funcionarem, né? Eu acho que o que tu falou foi, assim, a cereja do bolo. É o mérito da pessoa, porque Isso. tem muito dos hábitos que ela vai somar a todos esses procedimentos que, se não somar, ela vai voltar muito pior para onde ela estava, né? Exatamente, exatamente. E agora, com menos elasticidade, com menos margem para fazer um reparo, com outras mais tecido questões. de cicatrização, porque aonde tem um tecido de cicatrização, já é um tecido difícil da gente mexer depois. E quando chega uma pessoa no consultório querendo esconder, mascarar, negar que fez algum outro procedimento, dá para saber quando Às você vezes a faz? gente percebe. Percebe mentindo. pelos furinhos, as marquinhas. Não, e às vezes até pelo próprio resultado mesmo, sabe? A gente consegue identificar muita coisa. Porque, assim, como a gente lida com isso o tempo todo, a gente tem muito olho clínico, né? Assim, ó, isso aqui não tem perigo de ter sido só isso, não. Entendi, isso é importante. Vocês serão desmascaradas das 12, né? Thalita, agora eu queria te perguntar, assim, do fundo do teu coração, se teve alguma experiência que tu teve com alguma paciente que viver aquele trajeto, assim, aquele preparo somado com com a cirurgia ou com o procedimento, na clínica que seja, mas que aquilo foi tão emocionante que, assim, marcou de uma forma mais profunda, assim, algum testemunho? Ai, tem vários. Tem tanta história linda. Assim, lá na clínica, a gente tem muita proximidade, assim, com os nossos pacientes, né? E tem muitas mesmo, assim, mas tem uma paciente que eu acompanho ela muito de perto, na verdade. E era muito engraçado porque ela não tinha muita vaidade, ela era muito bonita. Mas sabe aquela pessoa que se esconde no óculos? Ela se esconde no cabelo, sabe? Assim, era aquela roupa muito formal, assim. E ela sempre usava roupa muito frouxa. E quando a gente chegou para fazer a avaliação dela, ela disse assim, ela tinha indicação de fazer uma abdominoplastia. Ela não malhava, ela não fazia nada, ela tem 2 filhos. E o marido dela, assim, um fofo, eles super bem casados. E ele queria muito fazer isso porque sabia o tanto que incomodava essa questão do abdômen. Ela tinha uma diástase, assim, eu acho que foi uma das maiores diástases que eu já vi na minha vida. E e a frase que ela usou pra gente foi assim: eu só quero um dia poder ir pra praia com os meus filhos e poder usar pelo menos um maiô, porque hoje em dia eu uso roupa de academia. Então, assim, ela ia de legging, blusa frouxa, pra tomar banho com os filhos na praia. Tu imagina a cabeça de uma mulher dessa, sabe? Assim, tu imagina a relação dela com o marido e com o mundo, porque ela já tava se escondendo ali, né? E aí, ela dizia assim que sempre quando ela ia normal, assim, pra praia, na casa de praia, os filhos dela adoravam mar. Isso, assim, me marcou, assim, demais, porque ela disse assim, pra mim foi, assim, a gota d'água quando um dos amiguinhos dos meus filhos disseram assim, tia, tu tá com outro neném na barriga? Tá com quantos meses? É forte. E ela, assim, super magrinha, mas tinha aquele abdômen muito distendido por conta da diástase, né? E aí, assim, isso vai dar tudo certo, mas a gente precisa trabalhar essa musculatura. Aí falamos de todos os assuntos com ela, ela topou tudo que a gente propôs. Então, assim, o resultado dela, do preparo para a cirurgia, ele é impactante. Ela já era outra pessoa. Meu Deus. E assim, a gente não conseguiu fechar, às vezes não tem como fechar uma diástase, sabe? Só cirurgicamente mesmo. Mas ela já teve um resultado tão bom, tão expressivo, de tanta redução, que assim, ela já mudou, ela já chegava lá com o cabelo diferente, sabe? Assim, sem óculos, maquiada. Você já vê que a pessoa parece que sai de dentro do casulo. E quando ela fez essa cirurgia,
que ela passou, né, que a gente foi realmente se despedir dela, que a barriga dela ficou a coisa mais linda. Ela era tão emocionada, ela chorava tanto, ela dizia, eu vou bater uma foto na praia e vou mandar pra vocês. Quando ela mandou essa foto pra gente, eu não sabia quem era que chorava mais. Porque ela com os filhos, com o marido de biquíni, sabe? Então, assim, pra uma pessoa que ia de leg e de blusa frouxa pra praia, se escondendo do mundo, e ela chegar nesse ponto, né? Então, assim, isso realmente é uma conquista absurda. E o que a gente sempre fala que realmente, assim, eu acho que é por isso que a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz, e eu acho que é por isso que o nosso propósito enquanto Casa Clay, ele vem tomando patamares e proporções diferentes. Porque a gente tem esse olhar muito de levar para a pessoa, sabe? Assim, de fazer com que ela chegue realmente nessa realização desses sonhos, desses pontos principais, para que ela realmente mude o mundo à sua volta. Então, assim, quando a gente fala, às vezes, de cirurgia, de tratamento estético, dermatológico, não é uma coisa pontual, sabe? A partir do momento que você se enxerga diferente, isso muda o mundo ao redor. Né? Então, assim, são mulheres que ficam muito mais empoderadas, elas ficam diferentes no trabalho, elas ficam diferentes com o marido, elas aprendem a dar não, porque elas se sentem mais fortes, mais realizadas, né? Elas acabam se tornando mães melhores, elas têm muito mais autorresponsabilidade, autocuidado, autoamor, elas se colocam em prioridade, poxa, eu fiz isso aqui, cheguei até aqui, vou fazer meu treino sim, depois eu vou fazer essas outras prioridades. Então, assim, isso muda o mundo. Né? Então a gente sempre fala que um dos nossos propósitos lá é realmente mudar os mundos, porque não é um mundo que você está inserido, a gente está inserido em vários mundos, né? É verdade. E tudo isso realmente ele muda quando a gente muda, né? E muitas vezes está muito relacionado à forma como a gente se vê, a nossa beleza, o bem-estar, né? Então esse é... Totalmente. E assim, a mulher, ela sabe do impacto que é o bem-estar dela. Isso. Mas ela acredita numa cegueira muito grande de que ela pode negligenciar isso, que ela suporta negligenciar isso. E o engano disso é absurdo. Totalmente. Né? E assim, uma coisa que eu vejo também que tem mudado muito é a cirurgia estética para os homens. Sim. Né? Que hoje os homens estão entendendo que não é tão fútil assim, que não é tão supérfluo. Com certeza. E os homens estão começando a se permitir mais, se cuidar melhor. E como tem sido, né, dentro da tua experiência de ver essa dinâmica acontecendo socialmente mesmo, né? Uhum. Como é ainda que os homens chegam no consultório? Se eles chegam assim muito intimidados por aquele ambiente, envergonhados, como é que eu vou expor a minha queixa? Assim, eu imagino que deve ser bem cômico, né? Assim, um pouco, porque você fica, calma, relaxa, tudo bem, a gente sabe o que tá fazendo. Fica tranquilo. Mas é um bloqueio muito grande, né? Como é para o homem ainda viver essa experiência? É um perfil totalmente diferente da mulher mesmo, sabe? Assim, o homem. Mas esse público, né, é um mercado realmente que tem crescido muito. E lá na clínica hoje, o Dr. Flávio, ele é especialista em estética masculina. Uau! Né? Então, assim, as cirurgias que ele faz, ele já fez muitos cursos focados no público masculino. Então, assim, o Thiago, ele opera público feminino. O Flávio, ele opera o público feminino, mas ele também opera muitos homens. Né? Então, assim, abdominoplastia, lipoaspiração de definição, ginecomastia, que é para tirar aquele aspecto ali daquele, né, peitoral aquela assim mais afeminado. Tem jeito. Tem jeito. Então, assim, ele tem umas técnicas muito legais que pega gordura, injeta dentro da musculatura para fazer realmente um volume diferente, sabe? E assim, os homens, eles têm aderido muito fortemente. E o que é muito legal? As mulheres, elas chegam cheias de coisas, né? Assim, eu quero assim, eu quero assado, minha amiga, não sei o quê. Homem é assim, como é pra ser assim, eu vou fazer assim e acabou-se. Bem prático. Prático e objetivo. E não dá trabalho. Homens dão muito menos trabalho que mulher. Fato. Você vê que é por isso que a gente sofre mais também. Exatamente. E a manutenção é alta, Brasil. Mulher gosta de dar trabalho. É verdade. Senão não é mulher, né? Senão não é mulher. Se não der trabalho, não tem graça. Não tem graça. Gosta da zoada. Gosta é isso. É isso aí. E aí eu aproveito e te pergunto assim, quais são os próximos passos para a Casa Clay?
Agora a Casa Clay tem também a Revaiá. É. E aí eu queria que tu brilhasse os olhos aqui diante da câmera pra gente poder se deliciar junto com esse projeto tão lindo, tão maravilhoso. É. Hoje em dia, assim, eu sempre digo que eu sou fisioterapeuta de diploma, né? Mas a minha alma, ela é uma alma empreendedora. Então, assim, eu crio oportunidades, eu vejo oportunidades. Hoje em dia eu atendo muito pouco porque eu preciso, né, dar conta de muitas coisas ali junto com a nossa equipe, que é maravilhosa. Assim, gente, as meninas são tão maravilhosas que o povo nem sente mais tanto minha falta. Uau. Mas eu tô sempre Mas lá. ela faz a diferença. É só assim, ó. Só uma pitada de elogio da equipe, mas quem é a equipe sem a Thalita, né? Mas assim, e aí a gente tinha uma outra clínica que a gente sempre gostou de ter esse espaço do café ali, porque acaba que era uma extensão da recepção. Às vezes as pacientes, elas iam na hora do almoço, às vezes vão acompanhar dos maridos pros pós-operatórios e eles não ficavam meio, né, assim, chateados ali de ficar esperando horas e horas e horas. Sobrando, e tendo um né? café é outra coisa, né? Fica trabalhando e tal. E aí, na outra clínica, a gente sempre alugava esse espaço. E aí acabava que as pessoas, assim, eu sou muito detalhista, eu gosto do cuidado, do detalhe, da florzinha, sabe? Das minúcias ali. E aí acabava que eu não percebia que o restaurante era do mesmo jeito. Aí quando a gente foi agora pra Casa Clay, gente, é um espaço incrível. A Cozinha Revai, ela fica no rooftop da clínica. Então, assim, tem um pôr do sol, sabe? Tem ali um ambiente mais aberto. E aí eu disse, eu vou assumir esse restaurante. Já lidei com comida da vida? Nunca. Só para comer. A melhor parte. É. Mas, assim, Deus, quando ele abraça realmente o propósito junto com a gente, ele faz acontecer. Ele traz as pessoas, ele traz o nome, ele traz ali o caminho de tudo. E aí, assim, como tem na Casa Clay, lá na Cozinha Revai, a gente também tem uma equipe maravilhosa por trás. E a gente iniciou a operação agora há pouco tempo. Tem muita coisa boa por vir aí. Mas a gente já tá, assim, de portas abertas e com muitas tapiocas, cuscuz, açaís, sucos, smoothies, né? Vários detox. Exatamente. Pra gente realmente conseguir fazer essa entrega. Só que agora com o mesmo padrão de qualidade da Clay. Né? Então, é realmente bem diferente. E aí, a gente tem outros projetos aí também no futuro muito próximo. Vou entregar aqui algumas coisas, sabe? Só um spoiler. Vai. Eu sou assim... Tá só nós duas aqui. Exato, tá tudo certo, só né? Quando eu tava assim, lá atrás, eu passei muito tempo dando aula. Eu também fui professora, né? Dei aula em muitos cursos, em graduação, pós-graduação. Hoje em dia, eu já reduzi um pouco essa estrada. Mas eu cheguei a fazer um mestrado em farmacologia, né? E aí, assim, eu sempre pensava, meu Deus, pra que esse mestrado vai servir na minha vida? Mas, assim, me abriu muitas portas e hoje em dia eu tenho um sonho de conseguir fazer produtos cosméticos com esse mesmo cuidado que a gente tem na Casa Clay, com essa naturalidade, sabe? Aquela forma da beleza fácil, que a gente consiga fazer meio que várias coisas ao mesmo tempo, com praticidade, mas que com entrega de resultado, genuinamente cearense, né? Eu penso muito em colocar a nossa identidade, né? Aqui, de tudo que a gente tem de tão maravilhoso aqui, e tá saindo, assim, o que a gente já começou a esboçar tá ficando, assim, incrível, né? Então, não sei para quando, não está em teste, está em desenvolvimento, mas são esses passinhos aí também que a gente tá tendo, que Deus também colocou pessoas maravilhosas na minha vida, os encontros que às vezes a gente não entende, mas que existe um propósito por trás, né? E aí, assim, tem a Lilian, que é uma pessoa maravilhosa também, ela tem, assim, o currículo dela, talvez a gente passe, assim, um ano inteiro falando aqui. Abriu o rolo, exatamente, né? Mas ela tem o caráter da biotecnologia, né? Então, assim, ela estuda muito sobre nanotecnologia, então vão ser produtos naturais, tecnológicos, que vão poder ser usados em pacientes gestantes, pele reativa, pessoas que normais, assim, só para rotina mesmo. Então, vai ser assim, gente, o projeto tá ficando incrível. Meu Deus, expectativas foram geradas. Sabão de coco, nunca mais. Não, entendeu? não mesmo. Eu acho que a pessoa que tá ouvindo tá imaginando eu passando uma barra de sabão de coco na minha cara. Mas eu não uso sabão de coco. Eu espero. Mas eu uso qualquer coisa. Entendeu? Não, eu vou mandar então, um assim, presente pra sua casa, tá, querida? Meu Deus! Gente, tô emocionada. Mas, assim, eu queria realmente enaltecer, sabe? Porque a Casa Clay, a Cozinha Revaiá,
tudo que vocês colocam a mão é um escândalo, né? Tudo que Amém. a Thalita bota a mão, gente, Oh. é pra estourar. Então, assim, parabéns. É nítido ver, assim, o cuidado, o zelo, a excelência. É nítido o quanto, assim, não é um empreender. Isso. É uma natureza de cuidado. E isso é tão precioso porque eu acho que nesse meio, né, onde as pessoas estão sempre em busca de um maior faturamento, estão sempre em busca de crescer as estatísticas, os números, você vê pessoalidade, Verdade. vê aquela proximidade genuína, aquele cuidado que é real, o paciente que tem nome, que tem uma foto no WhatsApp, que tem um feedback, que tem um choro junto. É verdade. E isso é tão importante porque o que mais falta hoje em dia, assim, que eu percebo é um fator chamado conexão, né? E lá dentro você encontra conexão. É verdade. Eu, quando fui paciente, e eu me senti tão conectada que eu ganhei amigas. Eu tenho pessoas que eu chego lá, eu mando uma mensagem no WhatsApp, estou aqui, e eu recebo esse abraço, esse carinho, esse afeto. Como isso é precioso, É né? verdade. A Casa Clay também tem a missão, né, de estar sempre proporcionando ali uma vez no mês Isso. aquele momento de buscar uma conexão com o divino, um momento de Isso. espiritualidade, de buscar a Deus. E eu vejo que pessoas que colocam Deus em primeiro lugar, elas têm um senso muito mais profundo de Com propósito, de identidade, e é natural. Isso flui em níveis muito diferentes. É verdade. Em outra frequência. Isso é você rodar em outra frequência. Como isso é raro, como isso é especial. E glória a Deus por Amém. vocês terem essa identidade, esse DNA tão vivo no time Sim, todo, né? sim. Porque é difícil. Com certeza. É muito difícil você ter um time todo, assim, unificado, né? Nessa visão, verdade. nessa missão. E com tanto desejo de fazer parte disso. Exatamente. Então, assim, eu acho extraordinário o que amiga, vocês fazem, obrigada. de verdade. Acho maravilhoso. Obrigada. E eu acho que é um dos pontos também que traz muita alegria pra gente, né? Pra mim, pro Thiago, pro Flávios, é a gente cuidar das pessoas que trabalham com a gente. Hoje, assim, a gente não diz que nós temos quase 50 funcionários, a gente diz que a gente tem quase 50 famílias que precisam da Clay. Né, que tem a Clay ali para realizar os seus sonhos, para sustentar as suas famílias, né? E elas realmente abraçam o nosso propósito. É um ponto que às vezes a gente, falando assim agora empresarialmente, né? Às vezes eu conversando com outros colegas ou vendo outras empresas, a gente vê que a rotatividade de pessoas é muito grande, né? Ai, quero sair, quero novos horizontes, quero não sei o quê. Mas a gente lá na clínica, a gente não tem isso, sabe? É pouquíssimo a rotatividade de pessoas, porque elas são felizes, né, no ambiente de trabalho, proporcionando realmente a entrega, eles são felizes com o que elas entregam, e isso pra gente não tem nada mais valoroso, né, assim, porque nunca foi sobre dinheiro, é sim sobre propósito. E, assim, esse ponto que tu falou agora da gente trazer sempre Deus pra dentro, né? Com certeza, assim, no início, porque quem vestiu muito essa camisa fui eu no início, né? Eu disse, gente, a partir do momento que a Casa Clay foi entregue na nossa mão, a gente precisa honrar quem nos entregou. Isso aqui, a gente não chegaria até aqui pelas nossas próprias mãos, né? Então, se até aqui Deus nos sustentou, Ele vai continuar nos sustentando e a gente precisa honrar isso. E quando eu implantei esse momento da Missão Clay, sempre quando a gente, às vezes, vai implantar essas coisas, fica aquele burburinho, né? O povo, agora na igreja, não sei o quê, né? Não é sobre isso. É sobre conexão familiar mesmo. E hoje em dia a gente faz essa entrega da Missão Clay para dentro, cuidando das pessoas, da espiritualidade, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta você cuidar só do corpo. Né? Então, a gente precisa trabalhar também esses outros pilares. E a gente percebe que todas as pessoas que estão lá naquele ambiente com a gente, elas são muito mais bem cuidadas e bem acolhidas. Porque nós não somos, assim, funcionários e patrões, nós somos irmãos, né? Irmãos em busca de um mesmo propósito. E, assim, isso realmente tem trazido um grande sentido na nossa vida.
E a gente está conseguindo derramar tudo isso para essas pessoas, derramar isso nos nossos pacientes, derramar isso nos projetos sociais que a gente tem fora, né? E que a gente pretende fazer cada vez mais. Então, assim, tá só começando. Meu Deus, eu tô aqui igual um calango, ó, só balançando minha cabeça, achando incrível, tipo, sim, é isso, uau. É isso. Porque é maravilhoso, e assim, que honra, muito obrigada. Eu tenho uma... Eu já ia esquecendo. Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu vou ter a minha canequinha também. Você vai, porque é oficial, você conseguiu ser sincerona nesse podcast. Ganhei o entendeu? troféu. Você ganhou esse troféu, você mereceu. Obrigada, amei. Amei, já vai ficar lá na minha sala. Você, ó, tá registrado. Tá entendeu? registrado. Tá registrada essa participação, e assim, que especial. E aí, quem ouviu aí o podcast e ficou com mais perguntas, com mais curiosidades com relação ao universo da estética, bota seu comentário, diz o que você gostaria de saber, e aí, quem sabe, uma parte 2. Exato. Estou Né? aqui, quando eu quiser. acho justo. Acho que merece, eu né? acho que super merece. E aí, eu queria terminar te fazendo uma pergunta, assim, bem aleatória. Sim. Pra tu responder, assim, a primeira coisa que vem na tua cabeça. Aí essa pergunta, eu sempre tenho um desafio, porque eu nunca planejo. Eu deveria planejar. Imagina eu pra responder. Tá vendo o problema? Aí eu não planejo, aí eu fico assim pensando, o que é que eu vou perguntar? Aí eu já, assim, passo umas 10 perguntas bem sem noção na minha cabeça, eu digo, meu Deus, eu não sei qual é a pior. Eu, né, eu tô aqui batalhando emocionalmente pra não fazer uma pergunta muito sem noção, mas com certeza vai ser uma coisa, assim, bem aleatória, tosca. Mas eu vou soltar, assim, sem pensar. Solta, vai. Sem pensar. A minha pergunta pra ti é, quantas vezes por semana, assim, tu consegue trocar de acessório? Tu é aquela pessoa que troca muito de acessório, que não troca, que dorme com um brinco e passa uma semana com ele? Com quantas, assim, com que frequência tu costuma mexer nos acessórios? Eu acho que pouco, viu? Assim, eu acho que no máximo umas 2 vezes por semana. Mas eu não gosto de dormir com os acessórios. Eu fico agoniada. E pra treinar? Pra treinar, eu não boto muita coisa também, não. Mas eu boto um brinco e eu faço, assim, uma mini make, sabe? Mini make. Aí Assim, pode importante. treinar de make? Pode. Não assim, o ideal é que não seja aquela make carregada. Mas eu passo, assim, um corretivozinho, porque ninguém é obrigado, né? É. 6:30 da manhã, a pessoa lá com... Não, eu chego pra treinar 3 horas da tarde, eu boto terror, viu? Porque quem olhar pra mim, eu acho que tem medo. Que eu chego à treva. De verdade, não é exagerando, não. Eu chego na minha pior versão na academia. Não, mas não pode. Juro pra Não ti. faça isso. Pobre da minha personal, acho que ela pensa assim. Vontade de sair correndo, né? Eu acho que ela olha assim, ela pensa que vai me intimidar com esse look aí, com essa cara. Com esse Aí é que eu vou pegar a cabelo. peça, a pessoa ela toma jeito. É desse jeito. É, confesso. Mas é. Mas é isso, ó. Trocou 2 vezes por É. semana, então assim. E assim, eu deixo ele facinho, sabe? Ali é o mesmo que eu tiro, é o mesmo que eu boto, sabe? Tirei, botei. Aí é no isso. máximo o que acontece é assim. Aí eu acho que essa roupa combina mais com o prata. Aí eu mudo do ouro pro prata. Mas no Entendi. geral é, sabe? É, Vai. eu sou assim também. Eu ainda Tipo assim, eu tô com esses dou aqui uma- tem uma semana. É Com isso. os meus look. E é isso, arrasou. Faz Gostei. parte. E aí, você me diz com que frequência você troca os seus acessórios. Você, mulher, se você é um homem que usa acessório. Também, né? Diz aí com que frequência. É anel, é pulseira, é Exato. brinco. O Jeová, ele tem a orelha furada. Só que, obviamente, que ele não usa brinco, né? Aí, às vezes, quando a gente tá viajando, eu fico, tipo, tirando Cutucando. onda. Aí ele cochila, eu vou lá e boto um brinco na orelha dele. Aí, de repente, ele tá vivendo a vida, aí ele... Hã? De repente, tá com meu um Deus. brinco na orelha. Ele fica, por que tu faz isso? Tá pensando que eu sou teu irmão, é? Que essas coisas, ele fica indignado, mas eu faço. O que que tem, né? Uma piadinha com o marido não tem problema. É, eu não vou parar, é o problema dele, entendeu? Ele se casou pra quê? Agora aguenta. Claro. É isso. Pois, gente, muito obrigada. Agora pode ir pro próximo episódio, que você já amanheceu mais belo, terminou o dia mais... Não lave o rosto com sabão de coco. É essa a lição. Por favor.